Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Introdução à Teoria Eletromagnética. No capítulo anterior, nós analisamos resistores, tá certo? O que é um resistor, quais são as aplicações, primeira e segunda lei de Ohm, cálculo da potência, né? E também nós vimos a associação de resistores. Hoje nós vamos falar de um outro dispositivo elétrico bastante importante, denominado gerador. Tá? Então, o capítulo 9, né? Capítulo 9, nós vamos tratar sobre geradores conforme o mesmo modelo que eu expliquei para vocês sobre capacitores, tá certo? E resistores, tudo bem? Vamos começar então. Lá no capítulo 8, né, quando nós estávamos tratando de resistores, lembrem aí comigo, tá? Resistores. Nós verificamos que a corrente elétrica I, né, a corrente elétrica I, ela só flui através de um resistor, tá? Somente no caso se foi estabelecido, né, entre os seus terminais uma DDPU, que foi explicado lá no capítulo 4, né, fornecido por um gerador, que é o tema desse capítulo, tá? Então vamos ver qual é o conceito de gerador elétrico. O que é um gerador elétrico, né? É todo aparelho, né? Ou seja, todo dispositivo que transforma em energia elétrica qualquer outra modalidade de energia. Tudo bem? A gente poderia também dizer, né, que é um dispositivo que transforma qualquer outro tipo de energia cujo resultado final seja especificamente energia elétrica. Tá? Isso caracteriza um gerador. Tá? A gente pode citar, por exemplo, as usinas hidrelétricas. Né? Usinas hidrelétricas. Usinas hidrelétricas, elas transformam a energia mecânica, né, em energia elétrica. Tá? Tudo bem? As pilhas e as baterias ou acumuladores, né, que transformam energia química em energia elétrica. Isso daí já foi falado um pouquinho lá no capítulo 4. Tá? Então a gente tem que a usina é um gerador que a gente chama de gerador mecânico. Tá? E a pilha é um gerador, né, que a gente chama de gerador químico. A gente pode dizer que basicamente, né, a função do que a gente está estudando agora, o gerador, é de aumentar a minha energia potencial, tá? Minha energia potencial elétrica, né? Das cargas que por ele passam, tá? Das minhas cargas que por ele passam, fornecendo energia elétrica, tá? Ao circuito externo. A gente verifica que o circuito externo ele consome a energia elétrica, tudo bem? Fornecida pelo gerador sob outras formas, tá? Agora que nós vimos tudo isso, né? Vamos ver aqui agora um outro conceito, tá?
que é o de força eletromotriz, né? 9.2, força eletromotriz. Força eletromotriz, tá? A gente pode chamar de epsilon, né? Fem, ou dependendo do livro também, E. Tá certo? Aqui um exemplo do que eu tava falando para vocês, né? Gerador, tá? Bateria automotiva, pilha, tá? Tudo isso daqui, tá? São exemplo de geradores. Tudo bem? Geradores. Agora, o que é força eletromotriz, né? Que eu citei aqui. O que é força eletromotriz? Pessoal, a força eletromotriz de um gerador, né? Medida em seus terminais, né? O que é a força eletromotriz de um gerador? É a DDP, né? Medida. DDP, aí você vai lembrar lá do capítulo 4, né? Lá no capítulo 4, nós estudamos potencial elétrico, né? E em potencial elétrico a gente fala sobre um parâmetro chamado diferença de potencial, que é isso aqui, e os senhores conhecem, tá? Tudo bem? A DDP medida em seus terminais, quando ele não é percorrido por uma corrente elétrica, a gente chama isso de força eletromotriz. Tudo bem? Força eletromotriz. É por isso, né, que essa força eletromotriz, ela é também chamada de tensão em vazio. Tensão em vazio. Tá certo? Como ela é uma tensão, a sua unidade no SI, conforme nós já vimos, só pode ser volt, o equivalente a joule por coulomb. Tá certo? Prosseguindo, tá? Quando o gerador é percorrido por uma corrente elétrica, ele vai consumir uma potência total não elétrica que eu vou chamar de P índice T. Tudo bem? Ele dissipa internamente, através do efeito Joule, que nós estudamos lá no capítulo 5, né? Uma parte que eu vou chamar de P índice D. E a restante, ela é eletricamente lançada, né, ao circuito externo, vou chamar de PU. De tal forma, tá, pessoal, que fazendo o seguinte diagrama esquemático, aqui, né? Aqui é o meu gerador, tá certo? Essa daqui, tá? Vai ser a minha potência, tá? Não elétrica, né? Tá? A parte que é perdida em forma de calor, a gente chama de potência dissipada. E o que é aproveitado aqui, né? Nós vamos chamar de
potência lançada, né? Tá certo? Então, olhando para o meu esquema, eu posso deduzir que essa minha potência vai ser a somatória dessas outras duas, né? PU e o meu P índice D, que eu vou chamar de equação 1. Equação 1. Tudo bem? A força eletromotriz, por sua vez, tá? Ela é definida como a razão entre a potência não lançada, que seria a minha potência útil, né? Tá? Potência elétrica não consumida pelo gerador, tá? E a intensidade da corrente que o atravessa. Tudo bem? Então a gente vai ter o seguinte, né? Que meu epsilon, tá? Epsilon vai ser esse meu, né? P, tá? Sobre o I. Tá? Vou chamar de equação 2, né? Tá certo? Então, a gente vai ter aí, tá? Que a força eletromotriz é definida pelo quociente entre a minha potência não elétrica, que é essa aqui, tá? Potência não elétrica, dividido pela sua, né, corrente elétrica, tá certo? Então, quando a gente diz, né? Quando a gente diz que uma pilha, tá, tem 1,5 volts, 1,5 volts, o que a bateria de um automóvel, digamos, né, 12 volts, corresponde que esses valores são as forças eletromotrizes, tá, dos seus respectivos geradores. Tá certo? Agora vamos fazer, para a gente concluir essa primeira parte, a representação e os elementos de um gerador. Tá? Representação e elementos de um gerador. Tá certo? Bom, vou fazer aqui um diagrama, né? Só por questão de visualização, de visualizar mesmo, tá? Terminal A. Terminal B. Daqui para cá a gente tem os terminais, né? Os polos, tá? E aqui o meu resistor, né? Tudo bem? Então daqui para cá eu vou ter a minha corrente elétrica, tá certo? A minha força eletromotriz, polo negativo, polo positivo, a minha resistência interna, tá? E daqui para cá a minha tensão U. Tudo bem? Caso fosse uma pilha, né? Faz de conta isso aqui é uma pilha, tá? É como se aqui fosse o polo, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, né? Conforme nós já explicamos anteriormente, tá? Então vamos identificar quem é quem aqui, tá? Quem é A e quem é B.
A e B são os terminais do gerador. Tá? A barra menor, que é essa aqui, né? Barra menor, é o polo negativo, que tem o menor potencial elétrico. A barra maior, que tem um polo positivo, maior potencial elétrico. Epsilon, conforme já foi explicado, é a minha força eletromotriz. Tá? O meu Rzinho não é aquele outro R, visto no capítulo 8, é um Rzinho. É chamado da resistência interna do meu gerador. Tá? Esse I é a corrente elétrica que atravessa o gerador. E esse U é a DDP fornecida pelo gerador. Tudo bem? Como o sentido da corrente elétrica no gerador é sempre do aumento de potencial elétrico, quer dizer que a corrente vai entrar pelo polo negativo e vai sair pelo polo positivo. Tá? Uma corrente elétrica ela só pode circular no gerador, tá, pessoal? Quando ele estiver ligado a um circuito externo fechado. Caso contrário, né, se isso daí não acontecer, tá, a gente chama aí de um circuito aberto. Tudo bem? Então, vamos só concluir o que nós vimos hoje, né? Sobre geradores, tá? Tudo bem? Nós aprendemos que a força eletromotriz também é denominada de tensão em vazio. R é a resistência interna. A força eletromotriz, né? Ela está relacionada diretamente a essa minha potência não elétrica, PT, né? Que é o meu εI. Tá? Isso já foi explicado anteriormente. Né? Ou seja, potência elétrica não consumida pelo gerador. Tá? Nós temos também, vamos verificar depois, a potência útil, né? A potência dissipada em forma de calor através do efeito Joule. E o gerador, basicamente, é um dispositivo que converte qualquer tipo de energia em energia elétrica. Tá certo? Na próxima aula, nós veremos sobre a equação do gerador, rendimento elétrico do gerador e possivelmente a associação dos geradores. Tudo bem? Então é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula.